Queijos e queijos, estamos aqui novamente juntos no canal da Cheeseheads Brasil para mais um episódio da série que a gente conta a história do Green Bay Packers de forma objetiva, mas também com tudo que é de importante. Nós já fizemos 2 episódios, então se você ainda não assistiu, assiste lá primeiro para depois vir para cá, para vocês entenderem o caminho das coisas de como chegou até aqui. Então, quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like já, compartilhe e vamos nessa. Prazer, Green Bay Packers. Episódio de hoje, episódio 3, era Vince Lombardi e o Super Bowl. Vamos nessa. No capítulo anterior, após a saída de Don Hutson e Curly Lambeau, o Green Bay Packers entrou mais ou menos ali no marasmo de derrotas durante quase uma década. De campanhas negativas, uma das piores campanhas da história do Green Bay Packers aconteceu lá, né? Uma vitória e 10 derrotas. Só que isso iria mudar em 1959. E não só o Green Bay Packers iria mudar, a história de todo o futebol americano, de todo o esporte, iria mudar. E quem foi responsável por essa grande mudança de paradigmas que aconteceu lá nos Estados Unidos, em 59? Vince Lombardi. Você já deve ter ouvido falar dele, e agora isso aqui vai virar meio que uma biografia, porque não tem como eu não continuar a história do Green Bay Packers sem falar a história dele primeiro. Então, vai ser agora uma parte meio biográfica aqui. E o Vince Lombardi, ele nasceu em 1913 lá no Brooklyn, filho de 2 imigrantes que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, mãe e pai italianos. E ele começou a carreira dele no futebol americano como técnico na escola que ele frequentava e que ele chegou a jogar, que foi a St. Cecilia High School, lá em Nova Jersey. E posteriormente ele foi contratado para ser assistente técnico da sua alma mater, né, a faculdade que ele jogou também como atleta, que foi a Fordham, a Universidade de Fordham. E lá que ele começou a ganhar conhecimento perante todos na liga, né. Depois de 2 anos atuando como assistente na sua universidade de alma mater, lá em Fordham, ele foi contratado para a Academia Militar de West Point. E foi lá que ele moldou o perfil de treinador dele, por mais que ele fosse um técnico, foi lá que ele conseguiu montar o perfil de treinador profissional que ele iria ser no futuro. Ele já era um cara muito espiritualizado, a sua família era uma família tradicional católica, mas além disso ele sempre foi, desde aquela época, um cara que falava que o mental era muito importante para o jogo. Uma frase muito icônica dele foi quando ele disse que 80% do futebol americano é jogado com a cabeça e só 20% com o corpo. E isso é bem icônico, né? Se você for pensar em como o jogo é jogado visualmente. E além dessa, ele levou essa parte mental para lá e lá ele adquiriu a parte disciplinar dele. Os jogadores que ele treinou dizem que ele era uma mistura de amigão da galera com um tiozão ranzinza. E talvez a gente vê o Bill Belichick, por exemplo, atualmente parece ser mais ou menos o perfil que mais dê certo na liga, e ele começou com isso lá na época dele. E em 1954, finalmente o Vince conseguiu chegar à liga profissional, conseguiu chegar na NFL. Ele continuou ainda como assistente apenas do Jim Lee Howell lá no New York Giants. Então foi o primeiro time, ele era do Brooklyn, então tinha uma conexão mais fácil ali. Só que ele era tão talentoso, ele tinha uma visão tão grande que rapidamente ele virou coordenador ofensivo de um Giants que começou a crescer. E em menos de 3 anos, o próprio head coach do Giants, Jim Lee Howell, falou que, cara, você tem que ser um head coach, você não pode ficar só aqui sendo um treinador ofensivo, você tipo é um gênio. A gente não pode. Então o Vince começou a ir atrás de oportunidade de emprego como head coach, e o próprio treinador dele no Giants, o Jim Howell, começou a ajudar, fazendo cartas de recomendação, entrando em contato. Mas teve um problema. Por ele ser filho de imigrantes de uma linhagem direta, o pai e a mãe eram italianos, ele não conseguia emprego como head coach em lugar nenhum. Inclusive, muitas universidades e times da NFL nem respondiam às ligações. Notre Dame, por exemplo, era uma universidade que precisava de head coach na época e nem respondia às ligações e cartas que o Jim Howell, o técnico dele no Giants, enviava, pelo fato dele ser um imigrante direto. E isso era um problema muito grande na época, por mais que ele fosse italiano, mesmo sendo italiano. Paralelo a isso, ao Vince Lombardi numa busca por ser um head coach, o Packers estava com a própria existência em risco. Depois daquela temporada com 10 derrotas e uma vitória em 58, os jogadores estavam completamente sem moral, os acionistas estavam desesperados e até mesmo a comunidade local estava deixando de apoiar o time, os estádios estavam com menos torcedores, estava uma situação bem ruim. E a própria NFL falou, olha, vocês são de mercado pequeno e o diferencial de vocês era essa interação com a comunidade. Se a pessoa liga a TV lá em Nova York para assistir o jogo do Packers e o estádio nem tá cheio,
assim, a única coisa que vocês tinham tá sumindo. Aí a gente vai pegar a franquia e vai dar pra uma cidade maior. Então os acionistas desesperados, eles viram que tinha essa grande mente em busca de vaga de head coach que não conseguia trabalho, e eles falaram, quer saber? Vamos dar essa chance. Então em fevereiro de 1959, o Green Bay anunciou o ex-assistente e ex-coordenador ofensivo do Giants, Vince Lombardi, como novo head coach e general manager. E aqui tem uma história legal, né? Porque o Vince Lombardi, ele tava já há um ano procurando, lembra? Ele entrou no Giants em 54, e passou 2 anos como na transição de assistente para coordenador ofensivo e depois ficou procurando emprego como head coach. Passou muito tempo, como eu já disse, ninguém aceitava. E depois de tanto tempo, uma franquia profissional dá uma chance dele de entrar na liga. Na reunião com o comitê de diretores, ele foi bem claro, ele falou, eu só vou aceitar se vocês me derem controle absoluto das direções de futebol. Eu escolho quem eu contrato, eu escolho quem vai embora, eu escolho onde a gente vai jogar, ou em que hotel a gente vai se hospedar, eu escolho quem vai ter o salário maior, quem vai ter maior, eu vou draftar sozinho. E a franquia desesperada falou, tudo bem, a gente tá confiando no que você mostrou até agora. Então isso já mostra muito a personalidade dele, né? Um cara que ficou 2 anos procurando emprego de head coach, quando alguém oferece um emprego ele ainda faz essas exigências malucas. Obviamente o Packers aceitou e nós não estaríamos aqui com toda certeza se não fosse o Vince Lombardi. Eu acho que aí é uma opinião pessoal minha, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, o Packers não iria existir se não fosse esse tiozinho aqui. Na verdade o jogo não ia existir como a gente conhece se não fosse ele, Vince Lombardi. Um detalhe importante que eu não mencionei até agora, mas de propósito, é que durante muitas dessas campanhas negativas dos anos 50, essas campanhas horríveis que o Green Bay Packers tinha, antes do Lombardi chegar, é que o elenco já tinha jogadores que se tornariam da Hall da Fama. Na temporada 58, que foi uma vitória, 10 derrotas e um empate, o elenco tinha 6 jogadores que viriam a ser Hall da Fama, inclusive 2 deles teriam seus números aposentados em Green Bay. Então, o talento estava lá, mas faltava treino, faltava uma mente ali que fizesse tudo funcionar, faltava motivação, faltava tudo que é essencial para um time de futebol americano ter. E foi o que o Lombardi trouxe. E logo na sua temporada de estreia, o Packers ficou 7-5, ele foi de 1-10-1 para 7-5, a primeira campanha positiva do time em 12 anos, e de cara ele ganhou o técnico do ano. O técnico calouro, primeiro ano dele na liga, e um time que tinha sido 1-10-1, ele consegue o técnico do ano. Na temporada seguinte, no 160, o time voltou à final da NFL. Ele foi derrotado pelos Eagles, mas em 2 anos o Lombardi ganhou o técnico do ano e chegou na final da NFL. Então foi um negócio muito grande, assim, foi um impacto grotesco, um impacto gigante. Você pode fazer um paralelo um pouco do que o Matt LaFleur talvez fez nesses últimos 2 anos, indo para 2 finais de conferência seguidas, depois de em 2018 o Packers nem ter ido para os playoffs. Pode ser, mas era diferente ainda, entendeu? O que o Lombardi fez foi muito gigante. Só que foi em 61, a partir de 61, a partir do seu 3º ano, que o que a gente chama, pelo menos eu, os torcedores de Green Bay chama, e na verdade todo mundo que respeita a história chama, que a dinastia original começou. Foi a partir de 61 que o futebol americano começou a se moldar e começou a reconhecer o Vince Lombardi como o maior de todos, o maior revolucionário de todos. Em 61, um quarterback número 15, esse aqui, chamado Bart Starr, virou titular de vez para comandar um ataque com uma linha ofensiva que teria talvez 3 dos maiores jogadores de linha ofensiva de todos os tempos do Packers. Assim, se você falar quem são os 3 maiores de todos os tempos, talvez sejam esses 3: Jerry Kramer, Forrest Gregg, Jim Ringo, os 2 tackles e o center, e o running back, o Paul Harnung, que seria MVP da liga nessa mesma temporada, em 61. E do lado da defesa, o linebacker Ray Nitschke, um lendário, também seria titular absoluto. Ele não era até 61, ele e o Bart Starr se tornaram titulares a partir desse momento, e o Nitschke, com o apoio de lendários defensores como Henry Jordan, Willie Wood, Herbie Adderley, fez uma unidade ali, e o Packers do lado do ataque e do lado da defesa fez um time destruidor, assim, um time revolucionário. E obviamente, como tudo isso, chegou na final da NFL de novo em 61, mas dessa vez venceu o seu 7º título. Então, a partir disso, Bart Starr, Ray Nitschke, um de cada canto, Paul Harnung, Forrest Gregg, Jim Ringo, o time da era Lombardi se formou.
E depois de 61, nos 4 anos seguintes, o Green Bay venceria mais 2 títulos da NFL, 62 e 65. Somaria 9 títulos ao total. Foi um negócio absurdo o que Vince Lombardi fez em tão pouco tempo e moldou em tão pouco tempo um time do zero, entre aspas. Como eu disse, muitos jogadores estavam em 58, todos eles na verdade, First Greg, Ray Nitschke, Henry Jordan, Bart Starr, eles estavam em 58 quando o time ficou 1-10-1, só que eles não estavam moldados ainda, eles não estavam prontos. E foi o Vince Lombardi que fez tudo isso. Então, 3 títulos da liga em 5 anos, sensacional. Sensacional. Isso foi então que em 1966, a National Football League, a liga de futebol americano que o Green Bay fazia parte, já tinha somado 9 títulos, se fundiu com a EFL. Exatamente, durante esse tempo que eu tô falando, existiam 2 ligas profissionais de futebol americano. Só que os detalhes da fusão da NFL com a extinta EFL e da história da EFL não são importantes para a história do Green Bay Packers em si, porque o Packers sempre fez parte, como a gente viu lá no episódio 1, da National Football League. Então, a gente vai focar na história do Packers, tudo bem? E quando essas 2 ligas se fundiram, primeiramente não foi uma fusão, eles criaram um jogo do vencedor da NFL com a EFL, e aí sim teria um jogo entre os vencedores, e aí sim você poderia se considerar o campeão, né? O World Champion, que era chamado antes, World Championship, virou esse jogo que posteriormente seria chamado de Super Bowl. E na primeira temporada do Super Bowl, em 1966, o quarterback Bart Starr, ele foi MVP da temporada, fazendo talvez a melhor performance de quarterback até então. O jogo ele era muito diferente, não tinha tantos passes longos e tudo mais, como a gente falou no episódio 2. Só que se você ver os números do Bart Starr nessa temporada de 66, parece números dos anos 80, por exemplo, dos anos 90, quem sabe? Só que isso foi em 66. Então Bart Starr também, junto com o Lombardi ali, numa química incrível entre os dois, começaria a se tornar o que é hoje. Eu acho que, quando você fala de maior jogador ou maior quarterback, enfim, eu acho muito subjetivo, mas é meio que, entre os historiadores do Packers, é meio que uma hegemonia pensar que o Bart Starr é o mais importante, o quarterback mais importante da história do Packers. E com ele sendo MVP, o Packers foi ao Super Bowl 1, vencendo Kansas City Chiefs por 35-10. O Bart Starr foi MVP desse Super Bowl e Vince Lombardi, junto com o Bart Starr, levantaram o primeiro troféu do primeiro Super Bowl que já existiu. E no ano seguinte, o Green Bay Packers chegaria de novo ao Super Bowl 2, só que dessa vez passando pelo Dallas Cowboys na final da NFL, lembraram, o vencedor da NFL com o vencedor da NFL, como se fosse hoje NFC e AFC. E no jogo contra o Dallas Cowboys, foi o jogo que ficou conhecido como Ice Bowl, né? O jogo ele teve menos 26 graus de temperatura, com uma sensação térmica que chegava até menos 46. O gramado do Lambeau Field virou uma placa de gelo, que os jogadores escorregavam muito, não era nem neve, era uma placa de gelo. É o jogo com sensação térmica mais fria até hoje. É difícil calcular aí se o menos 26 realmente é mais frio. Aquele jogo, teve um jogo de Seattle contra o Minnesota também, que chegou perto, mas sensação térmica menos 46, nenhum foi abaixo disso. E talvez seja um dos jogos mais icônicos, na minha opinião, o jogo mais icônico que já existiu, por tudo que pairava ali. Na caminhada para o Super Bowl 1, o Packers tinha vencido o próprio Dallas Cowboys na final da NFL em 66, em 67 eles reencontram nessa geada gigantesca. E o jogo foi até o último minuto, foi até ali o finalzinho, quando o Green Bay estava na linha de 1 jarda para fazer o touchdown e vencer o jogo. Só que não conseguia entrar e o Bart Starr pediu timeout e foi falar com o Vince Lombardi. O Bart Starr percebeu uma coisa, que os running backs saindo de trás, tendo que dar um impulso, dar os passos para pegar a bola e correr para endzone, eles estavam escorregando, porque o gramado estava uma placa de gelo. E ele falou pro Bart Starr, falou pro Vince Lombardi, perdão, eu tô aqui no pistol. O pistol é quando ele tá na frente do center aqui, né? Aqui, colado com o center. Na frente não, atrás, mas pertinho. Como eu tô com o meu pé cravado, eu não vou precisar dar o passo pra correr, eu vou cravar meu pé, pegar a bola e me jogar pra frente. Eu consigo ganhar 1 jarda, eu não vou escorregar porque o meu pé vai estar cravado. Eu não vou precisar dar esses 2, 3 passos que o running back precisa dar. Que foi o quarterback sneak. Não necessariamente foi inventado pelo Bart Starr, era normal o quarterback pegar a bola e correr pra frente, mas do jeito que a gente meio que é hoje, que o quarterback, né, prende ali e se joga pra frente,
Foi foi o Bart Starr que fez isso na final desse jogo icônico. E o Vince Lombardi é uma figura tão grande que, segundo os próprios jogadores do Packers, as palavras dele foram: meu, faz o que você quiser, só tira a gente desse frio, pelo amor de Deus. Sensacional. O Bart Starr fez o quarterback sneak, ele não escorregou, ele entrou. Touchdown, Packers foi pro Super Bowl 2, vencendo o Raiders por 33-14, sendo campeão do segundo título dessa fusão da NFL com a AFL. E logo após o jogo, o Lombardi deixou o cargo de head coach. Ele meio que sentiu que o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele começou, como eu disse, a dinastia original, junto ali com o Bart Starr, e ficou apenas como general manager por mais um ano, né? E saiu em Green Bay em 1969 para assumir, na época, o Washington Redskins como dono minoritário. Ele, pela idade e tudo mais, pelo estilo de vida que era muito acelerado, ele decidiu ficar só como dono, abandonou o cargo de general manager, e para ele a missão dele estava cumprida. Ele morreu um ano depois de câncer. Logo depois que ele faleceu, a NFL batizou o troféu que a gente conhece, o troféu do Super Bowl, de Vince Lombardi, por ele ter vencido os 2 primeiros. E o Green Bay, a prefeitura de Green Bay, mudou a avenida que o Lambeau Field está localizado para Vince Lombardi Avenue, também em forma de homenagem após ele falecer por um pouco tempo. O Packers continuou forte nos 2 anos seguintes, só que em 71 e 72, respectivamente, Bart Starr e Ray Nitschke se aposentaram como jogadores, e aí sim a dinastia original da NFL, a era Lombardi, acabou. O período mais vencedor da franquia até hoje, um dos times mais dominantes em seu tempo até hoje, havia acabado. Bart Starr e Ray Nitschke tiveram seus números aposentados e hoje estão lá no Lambeau Field, o número 15, esse aqui, e o número 66, que era o número do Ray Nitschke. Então, se juntando nessa época com Dan Hudson e Tony Canadeo, Packers havia 4 números somados ali aposentados. E o Bart Starr assumiu o cargo como head coach do Green Bay Packers, só que, adivinhe só, após ele só virar head coach e não ser mais jogador, Ray Nitschke também se aposentar, o Packers voltou a um marasmo de fracasso, exatamente como eu disse no capítulo 2. O Packers parece que sempre foi muito dependente do mínimo de sucesso se de uma lenda tá em campo. Ou no caso do Vince Lombardi, fora dele, mas ele foi um cara diferente, entendeu? A partir de 72 até 91, ou seja, vamos arredondar 20 anos aí, 19 anos, o Packers foi um completo time nulo. Um completo time que só ia pro playoff de vez em quando e perdia rapidinho, nem ia pros playoffs, campanhas negativas, piques altos no draft. O que aconteceu na década de 50 ali, aconteceu agora 2 vezes. Não foram campanhas tão negativas, tipo 1-10, mas foi um time completamente coadjuvante. Até que 2 caras, principalmente, chamados Brett Favre e Red White, apareceriam na vida de Green Bay para mostrar que a vitória, existia outro caminho para a vitória. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, pro capítulo 4. Então, se você gostou, deixa o like. Esse foi o capítulo da Era Lombardi. Eu acho que ficou tudo bem explicadinho. Comente aí caso você tenha mais alguma dúvida, caso você saiba algo do Vince Lombardi e do Bart Starr que eu deixei de mencionar, uma curiosidade. Uma coisa que é importante falar, eu deixei pro final também, é que o Vince Lombardi ele era muito mais do que um grandioso em campo, ele era fora dele também. Mesmo nos anos 60, ele tinha uma política muito forte é claro, quando eu falo muito forte, veja e se coloque no contexto. Ele era um italiano que morava nos Estados Unidos de filhos imigrantes, católico tradicional, numa cidade minúscula, nos anos 60. Mas mesmo assim, ele tinha uma política muito forte de inclusão no time dele. Por exemplo, se ele fosse jogar jogos fora, em times principalmente dos estados do sul, e o hotel parceiro da liga que recebesse jogadores não aceitasse jogadores afrodescendentes, ele falava simplesmente que não, que ele não ia ficar, e o time todo ia para outro lugar, nem que ficasse numa espelunca. Ele falava que ele não gostava de ouvir piadinhas sobre isso, que senão ia ser cortado na hora. Ele inclusive cortou jogadores por causa disso.
ele era muito mais do que só futebol americano, e eu acho que grandiosidade tem a ver com isso também. O que torna ele muito maior, isso que eu quero repetir, anos 60 numa cidade pequena. E ele tinha esse pensamento, então a gente já vê que o cara era bem diferente do resto. Então é isso, essa foi a história da era Lombardi, a história do Vince Lombardi. Como eu disse, esse vídeo foi mais uma biografia do que qualquer outra coisa, porque ele é o Green Bay Packers. Uma grande parte, como disse Aaron Rodgers recentemente, o Green Bay Packers é feito de pessoas e acho que ele é a maior de todas. Então, comente o que você achou, se você já sabia da história do Vince Lombardi, da dinastia original dele. Deixa o like, se inscreva e fiquem ligados porque a gente vai voltar com o episódio 4. O episódio 4. Daqui a um tempo. Temporada prestes para começar, continue acompanhando o canal que a gente faz lives sobre jogos de pré-temporada e tudo mais. E Go Pack Go! Valeu, Cheeseheads!